Isso mesmo que você viu na chamada. O helicóptero que transportava o presidente russo foi alvejado por uma enxurrada de bombas que estavam à sua espera. A notícia veio diretamente da mídia russa. Isso mesmo. Uma das notícias mais explosivas veio da RT News. O helicóptero do presidente Vladimir Putin foi recebido por uma chuva de drones ucranianos durante uma visita à região de Kursk. Oficiais disseram que foi um ataque ousado e arriscado por conta de informações privilegiadas conseguidas pelo serviço de inteligência de Zelensky. A investida ucraniana foi considerada um dos maiores ataques com veículos aéreos não tripulados, já feitos desde o início do conflito. Embora não tenha derrubado o helicóptero de Putin, a quantidade de drones foi tamanha que forçou a Rússia a reagir com pressa, mobilizando tropas e aviões para defender o presidente. Fontes ligadas ao governo russo disseram que o objetivo do ataque não era apenas militar, mas simbólico. Alvejar Putin diretamente pode ter sido uma mensagem clara de que Kiev quer mostrar força e capacidade de atingir alvos estratégicos no coração da Rússia. Enquanto isso, as sirenes tocaram por toda a Ucrânia. O país ficou sob alerta aéreo total após os bombardeios russos se intensificarem. A resposta veio em forma de mísseis e drones que atingiram diversas cidades, incluindo Kharkiv, Zaporizhia e Mykolaiv. Em Kiev e arredores, pelo menos 4 pessoas foram vitimadas durante os bombardeios noturnos, entre elas 3 crianças. Edifícios inteiros foram destruídos e os serviços de emergência correm contra o tempo para resgatar os feridos e apagar os focos de incêndio. No oeste da Ucrânia, a região de Khmelnytskyi também foi atacada. Fontes locais disseram que ao menos 4 pessoas foram vitimadas e outras 5 ficaram feridas. O cenário é de prédios danificados, ruas cobertas de destroços e clima de pânico constante. A cidade de Jitomir, ao noroeste do país, também foi atingida. 3 menores de idade foram executados num ataque aéreo russo. As autoridades disseram que, além das crianças, outras 10 pessoas ficaram feridas. O impacto na população tem sido brutal. Em Mykolaiv, no sul ucraniano, um drone atingiu um prédio residencial. Um homem foi vitimado e outros moradores ficaram feridos. A destruição do edifício gerou comoção e reforçou o temor de que nenhum canto do território está realmente seguro. A escalada dos ataques e a ousadia das operações mais recentes mostram que o confronto se aproxima de um novo patamar. Me conta se você acredita que a tentativa quase bem-sucedida de atingir Putin pode fazer com que o conflito na Ucrânia termine com a execução de um dos líderes, seja da Rússia ou da Ucrânia. E me fala se você acha que a guerra continua, mesmo com o extermínio de um deles. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O ataque com drones contra Putin durante sua visita a Kursk não foi apenas um ato de provocação. Especialistas disseram que foi uma manobra altamente calculada, capaz de alterar os rumos das estratégias adotadas pelos dois lados a partir deste episódio. Ainda segundo a RT News, oficiais russos descreveram o ataque como sem precedentes. A quantidade e a precisão dos drones usados por Kiev acenderam um alerta entre os generais do Kremlin, que já reorganizam planos de segurança presidencial. Em resposta, a Rússia lançou uma das maiores ofensivas aéreas dos últimos meses.
A defesa informou que desde terça-feira já foram interceptados mais de 700 drones e mísseis ucranianos, um número que revela a intensidade da nova fase do confronto. Os alvos russos incluíram regiões civis e militares. O Ministério da Defesa russo anunciou a tomada de 3 novos territórios, 2 na região de Donbass e um em Sumy, ao norte. A vila de Romanivka, em Donbass, também foi ocupada pelas tropas russas. Em meio às trocas de ataques, houve também movimentações diplomáticas. A Rússia confirmou a liberação de 307 prisioneiros ucranianos em troca de soldados russos, que foram levados para Belarus antes de retornar ao território russo. A libertação em massa acendeu esperanças sobre um possível acordo de paz. O Kremlin sinalizou que só enviará suas exigências para a paz quando o esquema de troca 1000 por 1000 estiver concluído. 2 rodadas de troca ocorreram nesta sexta e sábado. Mas o clima de tensão continua. Kiev abriu investigações contra tropas russas por suposta execução de 268 prisioneiros desde 2022. O Ministério Público ucraniano já instaurou 75 processos sobre os casos. Enquanto a troca de acusações se intensifica, o Ocidente volta ao centro da discussão. O chanceler russo, Sergei Lavrov, culpou os países que apoiam Kiev pelos ataques contra civis, dizendo que são eles que incentivam esse tipo de ofensiva destrutiva. A postura do Ocidente tem provocado efeitos em várias regiões. Um novo encontro de ministros da OTAN foi marcado para preparar a próxima cúpula em Haia. O clima entre os representantes é de preocupação com a escalada das ofensivas e riscos nucleares. A tensão global cresce também por causa de outras frentes. Na faixa de Gaza, o grupo extremista local intensificou os ataques contra Israel, que respondeu com bombardeios em áreas urbanas. O medo de uma expansão regional das hostilidades aumentou. Fontes locais informaram que Israel lançou mais de 100 ataques nas últimas horas contra alvos ligados ao grupo extremista de Gaza. Entre os locais atingidos estavam túneis subterrâneos, armazéns de armas e áreas próximas de comboios com ajuda humanitária. Durante um desses bombardeios, um drone israelense executou 6 homens armados que escoltavam um comboio. A ação gerou críticas de órgãos internacionais que alertam para a possibilidade de crimes internacionais sendo cometidos em meio aos combates. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que continua firme no apoio à proposta de Donald Trump, que sugeriu a saída total dos habitantes de Gaza, o que tem gerado repúdio de setores humanitários e de líderes árabes da região. No Líbano, o grupo extremista local tem se aproveitado do caos para intensificar seus lançamentos de foguetes contra Israel. Em resposta, o exército israelense atacou bases próximas à fronteira, aumentando o temor de abertura de uma nova frente de combate. No Iêmen, o grupo extremista local também se movimenta. Relatórios recentes apontam que os militantes têm recebido apoio logístico e armas modernas de potências estrangeiras e vêm ameaçando diretamente embarcações em áreas estratégicas do Mar Vermelho. As movimentações no Oriente Médio indicam que um confronto mais amplo pode explodir a qualquer momento. Especialistas em segurança internacional dizem que o cruzamento de ataques entre regiões é sinal de que os conflitos já não respeitam fronteiras. Enquanto isso, na Ásia, a Coreia do Norte deteve 3 oficiais de alto escalão, após um fracasso no lançamento de um navio de guerra que danificou um contratorpedeiro. A mídia estatal disse que os responsáveis foram violentamente punidos. O país também prendeu funcionários de um estaleiro militar. Kim Jong-un, segundo agências de inteligência, está na posição estratégica mais forte das últimas décadas e tem aproveitado o momento para reforçar o arsenal e desafiar as potências vizinhas. As tensões aumentaram depois que a Coreia do Sul tentou classificar algumas ilhas fronteiriças como geoparque da Unesco. A medida irritou o regime norte-coreano, que respondeu com ameaças indiretas e manobras militares perto da linha de fronteira. Em paralelo, a retirada gradual de tropas dos Estados Unidos da Península Coreana provocou um alerta nos bastidores de Seul, que teme perder o apoio direto em caso de agressão. Washington, no entanto, diz que não há planos confirmados para a retirada completa. Além da movimentação militar, a Coreia do Norte também atraiu atenção ao mudar o nome da tradicional maratona de Pyongyang.
O evento, que já foi símbolo de abertura, agora serve para reforçar a imagem interna de força e resistência diante das ameaças externas. Outra notícia impactante envolve a morte de um comando norte-coreano, confirmada pela imprensa estatal. O militar era considerado próximo de Kim Jong-un e sua execução interna levanta suspeitas de conflitos internos dentro do alto escalão do regime. A China também segue pressionando o equilíbrio global. Recentemente, aviões e navios chineses foram detectados em torno de Taiwan. A ilha respondeu com manobras defensivas, temendo uma investida que poderia iniciar um combate de grandes proporções. Autoridades de Taiwan disseram que o número de aeronaves chinesas tem aumentado de forma alarmante. A presença constante de navios militares perto da costa já é considerada uma forma de provocação. Pequim, por sua vez, não reconhece a soberania da ilha. As tensões aumentam após um relatório indicar que a China superou os Estados Unidos em tecnologia de drones e aviões de combate. O domínio chinês nessas áreas levanta preocupações sobre a superioridade militar que antes era liderada por Washington. Donald Trump, agora no comando dos Estados Unidos, anunciou uma redução drástica no financiamento para organizações internacionais, incluindo a própria ONU. A medida é vista como uma forma de pressionar os aliados e conter a influência da China. Segundo analistas, ao cortar esse financiamento, Trump está abrindo espaço para que a China assuma papéis mais centrais em fóruns globais. A estratégia é arriscada, mas busca recentralizar os interesses americanos dentro de sua própria esfera de ação. O líder chinês, Xi Jinping, também vem se movimentando. Em encontro com o presidente da Indonésia, reafirmou o interesse em expandir o comércio entre os dois países, especialmente em meio às tensões geradas pela guerra comercial com os Estados Unidos. A China também está elaborando um plano B, no caso de restrições às exportações de terras raras, que são essenciais para a fabricação de tecnologias de ponta. A nova aposta é ampliar relações com países do Pacífico e buscar fontes alternativas de recursos. Um dos focos principais de Xi Jinping é o desenvolvimento de novas tecnologias furtivas, incluindo sistemas de detecção capazes de burlar escudos antimísseis, como o conhecido Domo de Ouro, promovido pelos norte-americanos. A corrida militar segue intensa. Ainda no Oriente, o avanço do grupo extremista conhecido como Estado Islâmico volta a preocupar. Relatórios indicam crescimento das células ativas na Síria, com reforço de combatentes libertados e recrutamento em áreas de pouca vigilância internacional. As prisões da Síria, já superlotadas, abrigam milhares de simpatizantes do grupo extremista. Com a queda de parte das sanções contra o regime de Bashar al-Assad, o governo sírio enxerga uma oportunidade para se reaproximar dos Estados Unidos. O governo sírio disse que a decisão dos Estados Unidos de aliviar restrições econômicas é um passo positivo. Para alguns analistas, isso sinaliza uma possível reconfiguração estratégica na região, envolvendo novos acordos e reposicionamentos táticos. Ao mesmo tempo, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se prepara para um encontro decisivo com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O objetivo é alinhar estratégias regionais, principalmente frente à instabilidade crescente. Erdogan tem se posicionado como um mediador pragmático no cenário internacional. Sua aproximação com o Paquistão fortalece uma aliança estratégica que pode influenciar a balança de poder em conflitos locais e disputas territoriais em regiões sensíveis. Na América Latina, os olhos se voltam para a Venezuela, que mesmo imersa em crise, começa a dar sinais de abertura. Movimentos diplomáticos sugerem que negociações podem ser retomadas, o que abriria um novo caminho para a estabilidade política interna. Organizações internacionais pedem que se dê uma chance às conversas com a Venezuela. A aposta é que, por meio de diplomacia e acordos econômicos, seja possível evitar o colapso institucional e reduzir a pressão migratória sobre países vizinhos. Enquanto a Venezuela tenta se reconstruir, a Rússia exibe seu poder econômico com um superávit comercial que a coloca na terceira posição mundial em 2024. Esse desempenho reforça sua capacidade de manter o combate por mais tempo. A força econômica da Rússia preocupa os países ocidentais, que apostaram em sanções para enfraquecer Moscou.
O resultado, porém, mostra que o país conseguiu redirecionar suas parcerias comerciais e ampliar suas exportações em setores estratégicos. Na União Europeia, a discussão sobre essa entrada da Ucrânia continua dividida. Viktor Orbán, da Hungria, afirmou que aceitar Kiev traria um fardo enorme, drenando os recursos do bloco e comprometendo sua estabilidade política e econômica. Orbán disse que a entrada da Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas de sobrevivência financeira. Vários líderes europeus compartilham da preocupação, receando que o bloco não tenha estrutura suficiente para sustentar os custos da adesão. A resistência à entrada da Ucrânia também tem base militar. Com a crescente ameaça russa, aceitar Kiev significaria assumir um risco direto de envolvimento nos combates, algo que nem todos os membros da OTAN estão dispostos a enfrentar de imediato. Enquanto isso, Moscou segue fortalecendo suas posições. O Kremlin revelou que seus soldados avançam lentamente, mas de forma constante na linha oriental. As conquistas no Donbass e em Sumy são vistas como vitórias simbólicas e estratégicas. A troca de drones entre Kiev e Moscou agora ocorre inclusive nas capitais. Drones ucranianos foram interceptados nos arredores de Moscou, obrigando o fechamento temporário de 4 aeroportos, incluindo o de Sheremetyevo, um dos maiores da Rússia. 12 drones foram abatidos no espaço aéreo da capital russa, segundo o prefeito Sergei Sobyanin. A operação gerou pânico entre moradores e suspendeu voos comerciais, gerando prejuízos e levantando questões sobre a vulnerabilidade de grandes centros. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a afirmar que os ataques russos são sinais de que Moscou deseja prolongar o combate. Ele insiste que sanções mais duras devem ser aplicadas para forçar o recuo russo. A pressão internacional, no entanto, parece surtir pouco efeito. A Rússia segue suas ofensivas, mesmo sob ameaça de novas punições. Fontes locais dizem que o plano russo é desgastar Kiev até o ponto em que o país fique incapaz de reagir com força. A retórica de Moscou se mantém firme. O porta-voz do Kremlin, Peskov, disse que as condições para a paz só serão discutidas após o fim das trocas de prisioneiros e a consolidação do controle territorial em áreas consideradas prioritárias. Enquanto a diplomacia estagna, os combates se multiplicam. As cidades ucranianas enfrentam ataques quase diários, e os moradores vivem sob constante alerta. O impacto psicológico e social cresce, enquanto a ajuda humanitária enfrenta dificuldades para chegar. Com a escalada de ataques, a possibilidade de uso de armamentos mais destrutivos já não é descartada. Especialistas alertam que uma ofensiva nuclear tática, embora remota, não é impossível, dado o nível de provocação e a falta de avanço nas negociações. Analistas militares dizem que o ataque de drones contra Putin durante a visita à região de Kursk foi um divisor de águas. Pela primeira vez, a liderança máxima russa foi diretamente ameaçada em solo nacional, o que pode mudar drasticamente a postura do Kremlin. A RT News destacou que o ataque não foi apenas ousado, mas cuidadosamente coordenado. Os drones chegaram em ondas, aproveitando brechas nos sistemas de defesa locais. A suspeita é de que houve apoio técnico de inteligência fornecido por países do Ocidente. Esse ataque direto elevou o tom das ameaças russas. Autoridades já discutem a possibilidade de expandir o escopo das ofensivas, mirando não só em posições ucranianas, mas também em áreas estratégicas de aliados considerados cúmplices. Do lado ucraniano, o ataque é visto como demonstração de capacidade operacional. Militares disseram que foi um teste de alcance e precisão, mostrando que a Ucrânia pode atingir qualquer ponto do território russo, inclusive áreas próximas ao poder central. A repercussão internacional foi imediata. Países europeus pediram cautela e reforçaram alertas de segurança. O ataque coincidiu com preparativos da cúpula da OTAN em Haia, o que levou vários ministros a exigir respostas claras e mais medidas protetivas. O medo de um confronto mais amplo se espalhou. Muitos veem na repetição desses ataques o prenúncio de algo ainda maior. E mesmo que o helicóptero de Putin não tenha sido atingido, o simples fato de ele estar no local gerou um alerta sem precedentes.
fontes militares russas disseram que a segurança presidencial será completamente reformulada. Os deslocamentos de Putin passarão a ser ocultos até o último momento, e rotas alternativas já estão sendo traçadas para evitar novas tentativas de ataque. O aumento das ofensivas com drones também reacende o debate sobre o uso de tecnologias autônomas na guerra moderna. Os veículos não tripulados já são os protagonistas desse conflito, permitindo ataques precisos com baixo custo e risco reduzido. A presença desses equipamentos está cada vez mais comum também nas mãos de grupos extremistas, o que preocupa órgãos internacionais. O temor é que essa tecnologia, antes restrita a exércitos, se espalhe entre facções radicais pelo mundo. O próprio grupo extremista do Líbano já demonstrou interesse em adquirir drones mais avançados. Informes de inteligência indicam que negociações com fornecedores externos estão em andamento, o que pode tornar os próximos meses ainda mais perigosos. As forças israelenses acompanham com preocupação a crescente sofisticação dos grupos extremistas. Um novo ataque partindo da fronteira norte foi interceptado por pouco. Oficiais disseram que os próximos combates podem envolver armamentos mais modernos. No Iêmen, a situação também é alarmante. O grupo extremista local vem ampliando seu alcance e ameaça embarcações civis e militares na região do Mar Vermelho. Com isso, a rota comercial vital que liga a Europa e Ásia pode ser seriamente comprometida. A tensão internacional se reflete também nas cúpulas diplomáticas. As grandes potências não conseguem chegar a um consenso, e enquanto discutem em mesas redondas, os campos de batalha seguem se multiplicando, levando mais regiões ao colapso. Especialistas dizem que estamos diante de uma reconfiguração geopolítica. Potências como China, Rússia e Estados Unidos disputam influência em regiões estratégicas, enquanto países menores se veem obrigados a escolher lados ou se armar às pressas. O cenário é instável. Combates simultâneos, drones ultrapassando fronteiras, líderes ameaçados e populações civis vitimadas revelam uma fase crítica da história. A diplomacia parece paralisada e o risco de um confronto global se torna cada vez mais real. Em meio a tantos focos de tensão, a humanidade caminha sobre uma corda bamba. Decisões impensadas podem acionar reações em cadeia. E enquanto as negociações fracassam, os bombardeios continuam ecoando pelos céus do planeta. A chance de um cessar-fogo amplo ainda é remota. A falta de confiança entre as lideranças impede qualquer avanço. Trocas de prisioneiros continuam, mas as ofensivas não param, e a população segue pagando um preço altíssimo pelas disputas de poder. As autoridades locais lutam para manter alguma estabilidade, mas os sistemas de saúde colapsam, a ajuda humanitária encontra barreiras, e a reconstrução é impossível em meio aos escombros. Tudo indica que o pior ainda está por vir. A pergunta que paira entre diplomatas e militares é uma só: quando e onde vai acontecer o próximo grande ataque? Com tantos países envolvidos, qualquer movimento em falso pode ser o estopim de algo que ninguém conseguirá conter. Como perguntei no começo do vídeo, me conta se você acredita que a tentativa quase bem-sucedida de atingir Putin pode fazer com que o conflito na Ucrânia termine com a execução de um dos líderes, seja da Rússia ou da Ucrânia. E me fala se você acha que a guerra continua, mesmo com o extermínio de um deles. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.